Hoje nós vamos ouvir e extrair lições de uma história muito interessante que a Bíblia narra, que é a história da Torre de Babel. A gente precisa se lembrar que esse evento ou esse acontecimento da construção da Torre de Babel se deu após o dilúvio. Não sabemos exatamente quanto tempo após, porém a gente precisa lembrar que já havia um grande grupo de pessoas, ou um bom número de pessoas, que decidiu construir uma torre que, no pensamento deles, alcançaria o céu. E aqui a gente vê já uma afronta direta a Deus e a sua palavra, pois Deus havia dito a Noé e a sua família que jamais voltaria a destruir o mundo com água. É bem provável que essas pessoas não soubessem disso, e se sabiam, não acreditavam nesse Deus e nem em sua palavra. Por isso, esse grupo de pessoas, ou essas pessoas, decidiram construir uma cidade e também uma torre. Deus não se agradou muito disso, pois, de novo, ele havia prometido que não mais destruiria a terra com água, mas essas pessoas decidiram desafiar a Deus com essa atitude. Você já se perguntou alguma vez se você já desafiou a Deus em algum momento da sua vida? Às vezes a gente faz coisas, ou toma decisões, ou segue por algum caminho, mesmo sabendo que não está agradando a Deus, ou que ele é contrário à vontade de Deus. A gente fica meio que insultando, desafiando a Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já fez isso? Você já se uniu a pessoas, a grupo de amigos de repente, que não tem o menor interesse em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus, e de repente decide seguir por caminhos diferentes daquele que Deus planejou para você? A gente precisa ouvir a voz de Deus, ou seja, buscar saber o que Deus quer para nós. E então, se esforçar para fazer a vontade dele. Bem, esse grupo se reuniu para construir uma cidade e uma torre. Naquele tempo, a Bíblia diz que as pessoas falavam apenas um idioma. Então, era fácil arquitetar qualquer coisa, né? E normalmente o ser humano tem assim bastante criatividade para fazer o que não é bom aos olhos de Deus, infelizmente. E assim aconteceu com aquele grupo. Eles então começaram a construir uma torre. E eles já sabiam, obviamente, a queimar tijolo. E a partir daí tiveram essa, entre aspas, grande ideia de construir essa torre. E começaram então a construção. E essa construção foi muito bem, né, até certo ponto. Mas depois a Bíblia diz que Deus decidiu descer. Ela usa essa expressão. E ele diz assim, ó, vamos descer e ver o que essas pessoas estão fazendo. E Deus então decide atrapalhar ou confundir a língua dessas pessoas, para que então elas não se compreendessem mais. Ou seja, quando um pedisse tijolo, o outro levaria cimento. Quando um pedisse cimento, o outro levaria areia. E assim por diante, de forma que eles perceberam que não podiam compreender mais uns aos outros. E assim, obviamente, era impossível seguir com a construção daquela torre. Mas que coisa curiosa. A gente precisa tirar algumas lições já aqui. Número 1. O grupo de pessoas que não quer nada com Deus, ou que afronta a Deus com suas palavras, pensamentos, ações, muitas vezes, será sempre maior do que aquele que decide obedecer a Deus, ou que quer obedecer a Deus. Sempre será maior, será daqueles que não quer nada com Deus. Essa é uma lição muito importante que você precisa aprender hoje. Às vezes só você, na sua família, decide obedecer a Deus. E muitas vezes é mal compreendido. É insultado, é perseguido, é debochado. Muitas vezes isso acontece em muitas famílias, infelizmente. Por vezes a gente não tem o direito de seguir
a própria consciência. Infelizmente é assim. Outra lição: nunca desafie a Deus. Nunca. A gente precisa aprender a se medir, diz a Bíblia. Ou seja, a gente precisa saber o lugar da gente nesse mundo. Deus é Deus. E nós somos nós, seres humanos, mortais, limitados. Deus, por outro lado, não pode ser compreendido em sua totalidade por nós humanos, que somos limitados. Pois se ele fosse compreendido na totalidade, ele não seria Deus. Então, aquelas pessoas se uniram para fazer o bem ou o mal. O mal diante de Deus ou diante dos olhos de Deus. Então você precisa ficar muito atento a quem você se une, a qual grupo de pessoas você se une. Essas pessoas estão dispostas a fazer a vontade de Deus, elas estão levando você ou ajudando você a ir, por exemplo, para uma igreja. Ela está fazendo com você, por exemplo, grupos de oração e estudo da Bíblia. Então esse grupo é maravilhoso. Agora, se essas pessoas estão levando você para baladas, bebedeiras, prostituição e tudo mais que desagrada a Deus e leva você para um caminho de morte, você precisa sair disso o mais rápido possível, hoje mesmo de preferência. Você precisa sempre escolher pela vida e não pela morte, ou seja, escolher sempre por Deus. Isso é muito importante, pois Ele é o seu Criador. Ele é quem mantém você de pé todos os dias. Ele dá a você saúde. E mesmo que você passe por algum problema, e às vezes até de saúde, Ele continua ao seu lado. É muito importante ter esperança numa vida melhor, numa vida futura, vida eterna que Deus promete a todos aqueles que forem fiéis a Ele aqui. Entenda essa lição maravilhosa. Depois, você precisa entender que a linguagem nos une ou não. Você está falando a linguagem do céu ou da terra, vamos dizer assim. Para explicar melhor, você está com pessoas que tratam de pessoas que falam das coisas eternas ou simplesmente de coisas que vão passar, inúteis muitas vezes, sem sentido, sem valor. Então, isso é uma questão de linguagem. Você está falando a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia. Existe uma frase que diz que aves só voam com outras da mesma plumagem. Isso é uma verdade. Por outro lado, já vi pessoas boas errarem o bom caminho por se misturarem a pessoas más, a pessoas ruins. Você precisa entender isso. Bem, o ponto é que a partir dali, ou seja, a partir do momento que Deus confundiu a língua dessas pessoas, elas se espalharam pela terra. Agora o ponto principal dessa história é que aquela cidade passou a se chamar Babel a partir de então. E a torre de Babel, porque a cidade, de novo, passou a ser chamada de Babel. E o que significa Babel? Significa confusão, porque foi ali, nesse momento, nesse dia, que Deus confundiu a língua ou o idioma daquelas pessoas. Interessante, né? Babel, Babilônia, confusão. Preste bem atenção nesse termo. E finalmente, eu quero deixar para você o seguinte conselho. Busque falar o idioma do céu, a língua de Deus, ou seja, das pessoas que estão tentando chegar ao céu por ocasião da volta de Jesus. Jesus vai voltar, a Bíblia diz. Pelo menos 2.500 vezes a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Bastaria uma vez. Agora você e eu precisamos nos preparar para esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo naquele grande dia. Pense nisso e que Deus abençoe você.